Entenda o cliente. Qual o cliente? O cliente interno e o cliente externo. Quem é o cliente interno? O cliente interno é o seu funcionário. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou, se o meu funcionário não está preparado? Então, primeira coisa, o primeiro cliente meu sempre é o meu cliente interno. Depois é o meu cliente externo. O segundo item, importantíssimo, a proposta da neurociência. Vocês já devem ter estudado muito a neurociência, ou talvez ouvido falar sobre neurociência, que é algo que eu utilizo nos meus treinamentos de Leader Coach, né? Eu formo empresários, já formei uma turma aqui em Joaçaba, já faz alguns anos, em Concórdia, em Chapecó, Xanxerê, Abelardo Luz, Videira, Fraiburgo, aqui na região, enfim, né? Capinzal. A neurociência, na verdade, é uma ciência que tem por objetivo descobrir as reações que acontecem no cérebro quando uma pessoa é estimulada e motivada. Nós, basicamente, falando assim a grosso modo, nós temos 3 córtex cerebrais. O primeiro deles, que não existe um consenso entre a ciência, né, para dizer de quantos mil anos vem esse nosso cérebro primata, é o cérebro reptiliano, ou o nosso cérebro instintivo, do instinto. O segundo, primeira formação cerebral. O segundo é um cérebro emocional, uma região límbica, e que desenvolve as emoções, enfim. A terceira formação, o neocórtex, que é o cérebro moderno, e que desenvolve, então, o raciocínio, a lógica, a comunicação, a convivência, a tolerância, o raciocínio lógico de maneira geral. A questão é que esses 3 carinhas dentro da gente estão sempre em conflito. Estão sempre em conflito diante dos estímulos que nós recebemos. E como a região límbica, nossa região emocional, é a que geralmente toma a frente e serve como juiz no processo, né, de julgamento entre as nossas ações, ou seja, os estímulos que a gente recebe e as ações que a gente tem, o que acontece? Essa região emocional, como nós desconhecemos isso, ou pouco estudamos isso, enfim, ela tende para o nosso lado instintivo ou primata. Por isso é tão difícil de gerir gente, pessoas. Então, a dica que eu posso dar a vocês em relação à neurociência é conhecer um pouco mais. Existem vários estudos sobre isso, né, que relacionam com a psicologia positiva, pesquisas norte-americanas, enfim, e que relacionam a questão da neurociência e das emoções, do cérebro emocional, com a questão da motivação. Harvard fez um estudo já antigo, data de 97, com 1.200 vendedores. Fez um estudo, né, oferecendo estímulos a eles, a um grupo, a uma parte desses 1.200, e a outra parte não oferecendo estímulo nenhum. O resultado, a partir de um tempo do estudo, foi aqueles vendedores, aqueles executivos de vendas que receberam estímulos, motivação, perspectivas, remuneração, enfim, foram motivados, renderam 37% a mais do que os outros. Então está provado que a neurociência, né, é uma ciência fundamental nos negócios. Terceira dica, crie uma identidade da sua empresa. Queria elogiar o Brolo, infelizmente eu não conheço todos os negócios aqui, embora eu já tenha assessorado as 4 lojas lá da Cagliari, né? A gente já tem uma história em relação a isso, né? E, enfim, outras empresas aqui, que eu, no passado, dei muitas aulas de pós-graduação aqui também, mas, Brolo, um elogio a você, porque de tempos em tempos, né, você você se reinventa o negócio. E é isso que faz com que você permaneça vivo. É isso que faz com que o negócio fique vivo. Por exemplo, a sua pizzaria temática, o bar ali que já mudou várias vezes, esse salão aqui que nós estamos utilizando para essa palestra, mas que a gente pode utilizar para muitas outras coisas, e por aí vai. Eu não conheço toda a sua história, mas imagine assim, a capacidade de criação, coisas simples, mas que dão um resultado imenso. Agora, precisa colocar
suor, precisa colocar um pouco de energia, precisa colocar dedicação. Não precisa grandes ideias, mas precisa se dedicar, precisa se movimentar. Se a gente não se movimenta, não acontece nada. Esse é o ponto, né? Como eu falei a vocês, o dog walker aqui, né, não é uma ideia inovadora. É surpreendente porque a empreendedora é bem novinha, né? Mas enfim. Cria uma identidade da sua empresa, então, que gere vantagens competitivas reais. As pessoas dizem, é o preço. Eu já assisti várias guerras de preço entre as empresas e ambas, né, as que guerreavam, quebraram, porque não é o preço que vai fazer com que você seja competitivo, não é o preço. Se for o preço, cuidado, né, porque é uma vantagem muito frágil. E então contagie seus clientes, isso mesmo, os clientes internos. Esse é o verdadeiro sentido de vestir a camisa. Cara, se o seu funcionário não sabe nem o gosto da pizza que você serve aqui, se ele não sabe nada, ele não conhece aqueles couverts ali que nós servimos, você serviu, né, finger foods ali, uma comida exótica, alguma coisa. Cara, o cara aperta parafuso o dia inteiro e nunca experimentou aquele carro que ele constrói. Ele não sentiu, ele não vestiu, ele não participou. E participar, se comprometer, né, tem uma diferença muito grande, né, do que só estar ali, né, cumprindo o papel às 8 horas do dia, às 10 horas do dia, indo para casa assistir novela, tomar banho, assistir novela e dormir. Né? Por isso que as pessoas não se entregam. Mas tem um detalhe, professor Marcelo, tem pessoas que a gente, mesmo oferecendo tudo isso que você fala, os estímulos, as perspectivas, dar às pessoas perspectivas, né? Proporcionar a elas a oportunidade de crescerem, elas não querem. É verdade, tem isso também. Elas não querem, nesse caso, substitua-as. Não há outra maneira. As pessoas têm fugido das responsabilidades, não é? E isso também é um fator difícil de gerir. Um exemplo interessante, o Dom Fiorello, né? Fiorello Pegoraro, que começou com uma pastelaria, um exemplo de entrega, paixão pelo que faz, paixão encanta e contagia, oferece momentos mágicos para serem lembrados, experiências prazerosas, vontade de pertencer. Tinha um outro exemplo também provavelmente vocês conheçam, o Clube 29 de Julho, ali de Concórdia. Tem um garçom, o Clube 29 de Julho tem 29 anos, completou esse ano 29 anos, e tem um garçom, que é o Preto, né, que tem 29 anos de empresa, e a mesma motivação, o mesmo entusiasmo de quando ele começou. Dizer, eu sou garçom. E aí? E você é o quê? Tem um filme fantástico que fala sobre isso, né, que é O Palhaço com Selton Mello. Filho, eu sou palhaço. E você? Eu não sei o que eu sou. O rato come queijo, o gato bebe leite. E eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu faço. Eu não tenho identidade. As pessoas às vezes passam décadas da sua vida sem saber isso. Então, oferecemos a elas as oportunidades. Aí é importante, na lição do Dom Fiorello, né, do Fiorello, Dom Fiorello é a marca, eu estou confundindo com a Academia Dom Fiorello, né, o projeto que eu propus para eles lá. Estou fazendo confusão, ali é só Fiorello, né? Dom Fiorello é a marca, né, nesse sentido aí. Ele tem uma particularidade, a humildade. Eu sentei lá na frente dele com minha esposa, ele nunca me viu na frente, e ele conversou comigo na boa, contou sobre os negócios dele, sobre o crescimento, sobre a época que ele fazia tal coisa e chegou a tal lugar. Está mais ou menos igual a história da Gerdau, né? O seu Jorge Gerdau disse que quando ia pegar o avião ou sair da empresa, o pessoal, os funcionários pediam dinheiro para ele. Disse, não, o dinheiro você tem que pedir para o meu filho que é rico. Eu tive que construir isso daqui, eu não tenho, né? Eu não sou rico, meu filho que é rico. Então, a humildade é fundamental, reconhecer de onde você veio. Número 4, seres humanos são movidos a quê?
Seres humanos são movidos a motivos. Motivos. E essa nova geração, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho mais, que é a geração que está assumindo os negócios, não é? No lugar dos nossos pais, dos desbravadores, nossos avós, enfim, né? Eles têm uma relação completamente diferente com as pessoas, com os negócios, né? É uma juventude, basta vocês verem aqui, né? Que tem uma certa rebeldia, uma certa ousadia que nós nunca tivemos, porque nós não temos coragem e porque nós não tivemos ou não temos para onde voltar. Não temos para onde voltar. Se der errado a nossa jornada, nós vamos para onde, gente? Nós X e Baby Boomer, para o buraco. Agora já a gurizada que pode ousar, que pode assumir, que pode correr atrás, que pode fazer acontecer de uma forma diferente, estão tendo essa oportunidade. E em breve a linguagem das organizações irá ser dada, né, a partir de empresas assim, as éticas e as não éticas, as que cumprem o que prometem e as que não cumprem, aquelas que valorizam as pessoas e as que não valorizam, aquelas que cuidam do meio ambiente e aquelas que não cuidam, e por aí vai. O meu filho, com 6 anos de idade, morava próximo da CEP, e o pessoal começou a podar a cerca viva, e ele fez um levante, onde é que se viu destruir a natureza, o João. Passou o bairro inteiro, reuniu um monte de coleguinhas de bicicleta e foram lá, uma turma de moleque de 5, 6 anos, 7 anos, protestar. Onde é que se viu destruir a natureza? Vocês não têm vergonha, só porque vocês são adultos, vocês acham que pode, mas isso aqui é ilegal, lá. Então, empresas do jeito antigo, pessoal, quando morrer, se ela não abrir os olhos para essas inovações todas, quando morrer o dono, acaba a empresa. Acabou. Tem um planejamento estratégico? Tem. Aonde que está? Está aqui dentro da minha cabeça. Não serve. Tem alguma gestão diferenciada, algum processo? Já ouviu falar de cargos, salários e benefícios? Não, Deus me livre, eu dividir os lucros do meu negócio. O seu negócio, não é o nosso negócio. É bem diferente. De uma maneira e de outra maneira. Saibam todos, nós criamos essas pessoas, tá? Esses que hoje são gerentes, diretores, que são de 20, 30 e alguma coisa, são os nossos filhos, que foram educados para serem bem diferentes de nós. E aí? Então, cada um tem aquilo que merece ter, não é? Perspectivas, desafios e facilmente são sabotados por si mesmos, não é? Então, estão tão envolvidos, tão apaixonados com a coisa, e que se algo der errado, desistem. A nossa geração já não tinha tanto isso. Eu não estou fazendo comparativos, dizendo qual é a melhor, qual é a pior. Não, pessoal, cada geração no seu momento, e tudo aquilo que foi bom e é bom, que nós herdamos dos nossos pais, nós levamos conosco porque está no nosso DNA. Mas os negócios estão mudando muito, né? Converse, olha só outra dica interessante, converse só 3 minutos, deixa eu ver onde é que está o Marcelo Brolo. Ah lá, Marcelo, olha só, converse 3 minutos por dia com o seu funcionário, qualquer um, isso mesmo, com cada um deles, não precisa ser todos os dias, você vai se surpreender com as descobertas e sobre como eles se sentirão importantes. Isso é vestir a camisa, fazer vestir a camisa da empresa. Em mais de 20 anos eu fico escutando assim, o funcionário não veste a camisa porque ele não trabalha fora de hora, porque a gente pede para ele vir no domingo, ele não vem, porque a gente não sei o que. Cara, isso não é vestir a camisa, acorda, isso não é vestir a camisa, a gurizada não vai fazer isso nunca, nem pelo dobro do preço, nem pelo triplo do preço, não é como os nossos pais, nossos avós, esquece isso. Que a gente saiba fazer os mínimos detalhes valerem a pena. Então, aquilo que eu falei a vocês, olha só que interessante, que inteligente, pessoas felizes são mais produtivas e criativas, rendem 40% a mais, isso é o estudo da Universidade de Harvard. Eu contei para vocês agora
1.200 vendedores, né? Um grupo foi estimulado, outro grupo não foi estimulado. O grupo estimulado vendeu 37% a mais. Eu dou assessoria para uma empresa aqui de software, ali de Concórdia. Em 2 anos dobrou de tamanho. Em mais 2 anos, talvez, não 2 anos, talvez um pouco mais, vai dobrar de novo. Significa o quê? Cresceu 4 vezes em 3 anos, 5 vezes em 3 anos. Daí você olha assim, cara, é tudo gurizada, desde o dono da empresa. E aí? Como serão os negócios do futuro? Nós teremos sim líderes sêniores, que são os orientadores, que são os nossos mentores, que são os nossos conselheiros, que evitam a gente de fazer burrada, mas as empresas estão se reinventando, elas estão passando por um processo de rejuvenescimento. E que bom, né? Vocês que estão recentemente saindo das universidades. Pô, Eduardo, cara, até um tempo atrás, presidente da Associação Comercial e Industrial de alguma cidade, cara, era um senhor com mais de 60 anos, 70 anos, 60 anos. O Eduardo tem 30 e poucos. Que seja. Cara, aí você vai para Rio do Sul, eu fiz uma reunião com a Sears semana passada, é um gurizão o presidente lá. Videira a mesma coisa. Em Água Doce é uma mulher, em Três Etilhas não sei, é uma mulher, é uma jovem. As mulheres estão também tomando seu espaço, né? Isso é muito importante. Reinvenção, né? Nos reinventando. E o número 5. Qual que é o número 5? Aprendizagem contínua. Quando nós paramos de aprender, nós começamos a fossilizar. Essa é uma palavra muito forte. Cara, quem de nós quer fossilizar? Você fossiliza, é sério? É sério mesmo. Você começa a olhar para as suas mãos, elas começam a trincar, elas começam... Estou fossilizando, começam a virar uma rocha. Não consigo mais me movimentar. Claro que eu estou exagerando, mas é quase isso. Porque eu me sinto fora do circuito, eu me sinto fora dos canais de conhecimento, de desenvolvimento, né? Tecnologia e educação, não existe outro caminho. O que adiantou os países do mundo, né? Primeiro, naturalmente, foi a educação, para chegar à riqueza, enfim. Foi o quê? Foi educação, foi inovação e foi a tecnologia. Hoje, os países desenvolvidos, como é que eles são? São ricos e com as populações, que são loucos para ter essa juventude que nós temos, com as populações envelhecendo. Então, quem que vai trabalhar nas empresas deles? Nós temos um fundo, nós criamos um... Não, eu não, porque eu sou... Nossa, eu sou a pontinha da sujeira da unha dos caras. Eles têm 12 bilhões de dólares num fundo de anjos americanos e canadenses para investir em empresas brasileiras, africanas, chinesas, vietnamitas, russas, aonde tem gente para trabalhar. Porque lá o juro é tão baixo, é tão pouco. Você imagina, você deixar um dinheiro a juro lá no banco ou fazer uma aplicação e render nem 2% no ano. Claro que eles vão emprestar para nós. Não é para qualquer empresa, mas enfim, projetos aqui próximos a gente construiu, fez, né, captou recursos. Então, a aprendizagem, o desenvolvimento não é nem a questão de dinheiro. Eu posso fazer as coisas com o dinheiro dos outros. Essa que é a grande sacada, né? Olha esse cara que eu admiro até hoje. Infelizmente, uma fatalidade ceifou a vida dele e nos privou de uma personalidade brilhante, né? Singular, né? Em todos os tempos. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Então eu vou ser cerimonialista de casamento. Seja o melhor cerimonialista de casamento da região. Então eu vou ser garçom, seja o melhor garçom, igual o cara que eu citei antes. Não há outro caminho, outro jeito, senão o amor, a dedicação, a inteligência. Aquilo que eu falei a vocês, pessoal, olha,
O mercado está envelhecendo, as novas gerações estão vindo para o mercado, nós temos um vácuo aí, né, em relação ao número de filhos, não é? As nossas avós tinham em média 6 filhos, nossa, eram, né? Eu não sei como que elas aguentavam. Então, tinha avó aí que tinha 12, 13 filhos, pelo amor de Deus, cara, era uma loucura, cara, eu estava lá na roça, lá, mas nantro, Madio, nantro, e eles valorizavam os homens, claro, né? Eles gostavam mais dos homens, porque força bruta, força para trabalhar, não é verdade? Mulher, né? Nascia uma menina, mas Deus santo, ancora viva, mas não vai morrer, não? Aí passou um tempo, nós baixamos para 3, alguma coisa, né? Filhos por casal, e agora é 1,8, e vai reduzir cada vez mais, ou seja, a nossa capacidade de repor jovens, de repor população, né, está fracassando. Então fica a dica aí, né? Depois da palestra vocês podem, né? Vamos povoar o mundo aí, né? Fica a dica aí, né, gente? Novas gerações no mercado de trabalho, sociedade líquida. Já ouviram falar da modernidade líquida do Bauman? Né? Esse Bauman é um estudioso, um sociólogo polonês recém-falecido, que diz o seguinte: tudo na sociedade moderna é líquido. As coisas não são mais sólidas. Traçando um paralelo entre as coisas que eu falo, é todas as coisas. As relações sociais. Hoje em dia, com as redes sociais, as coisas são super líquidas. E eu até ousaria acrescentar, né? Dizer que elas são gasosas, né? Nem líquidas não são. Porque você constrói uma amizade, um relacionamento, e você desmancha ele sem ter que se indispor com a pessoa. Porque antigamente, quando não tinha internet, não tinha as redes sociais, os mecanismos de comunicação de hoje, nós tínhamos que conversar com as pessoas, telefonar para elas: olha, não gosto mais de você porque você é feio, porque você é isso, porque você... Hoje em dia é só não falar mais com a pessoa, é mais fácil. Nós estamos na cultura dos descartáveis. Existe coisa mais líquida do que descartável? Comprou, usou, joga fora. Relações amorosas líquidas. O Bauman estava certo, né? Ao dizer, cara, nós vivemos uma sociedade líquida que não tem solidez, não tem mais fio do bigode, não tem mais confiança. Ela assume a forma que ela quer no momento que ela quer, por conveniência. As relações amorosas, não deu certo com esse, eu arrumo outro. Tá cheio de homem por aí. Não deu certo com essa, é líquido, amor líquido, é tudo líquido. A nossa geração já é um pouco diferente, já foi um pouco diferente. Dá um problema, dá 2 problemas, dá 3 problemas, e a gente continua insistindo, né? Eu não separo da minha mulher, eu nunca tive vontade de separar dela. Eu já tive vontade de matar ela algumas vezes, mas separar não, porque a gente faz acontecer. Não é preciso você desistir porque alguma coisa deu errado e começar outra coisa totalmente nova. Não é verdade que às vezes dá vontade de dar um estrucom? Pegar o pescoço assim e esganar? Mas ela também tem vontade de fazer isso comigo, né? Essa que é a questão. Legislação ambiental. Hoje em dia você não dá se você não tiver acessibilidade, a responsabilidade social e a questão ambiental, você não dá um passo, não faz nada, né? O novo marketing, foco no relacionamento, né? Gostamos de simplicidade, ao contrário do que se imaginava. Eu aprendi isso com um expert de publicidade, que trabalhei com a agência dele. Ele dizia o seguinte: Marcelo, escreva um texto, tá? Corte pela metade, daí manda para mim. Eu vou cortar mais um pouco e vai ficar ruim ainda. Mas daquele texto nós temos que tirar 3, 4 palavras e só. Ninguém mais tem tempo para nada, gente. Não é
projeto enorme que você vai ler, vai levar para casa, como nós tínhamos na nossa época, né, botar embaixo do braço e passar o final de semana inteiro lendo aquela porcaria, com um monte de justificativa de estatística daqui, dali, de lá. Eu estou preocupado com a minha tese do doutorado agora, que é na área de comportamento, né? Como ser simples? Como conseguir sintetizar tanta informação? Mas vai ter que sintetizar. Vai ter que transformar em artigos, 4 artigos, publicar, aquela coisa, entende? Gostamos de simplicidade, é mais rápido para a compreensão dos clientes, poupa tempo e dinheiro para o empresário. Show, né? Meias palavras. A gente já viu tanta coisa, já nos prometeram tanta coisa e nada funciona, que a gente começa a ficar desconfiado de tudo. Né? Ah, porque agora a dieta do momento, né? Só para citar um exemplo, é chuchu. Ah, nossa, tá todo mundo comendo chuchu. Agora não é mais chuchu, agora é cebola. Agora é cebola, então vamos comer cebola, um monte de cebola. Não funciona. Agora são as pílulas magníficas do doutor lá de Hollywood. Você passa um monte de tempo se intoxicando, nada funciona, e a mesma coisa tem aparecido nas nossas empresas. Eu tenho a solução para os seus problemas. Como que você tem a solução para os meus problemas se você não sabe nem quais são os meus problemas?